Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que vocês continuem firmes e fortes aí, hein? Nos estudos principalmente, hein, turma? Claro, saúde em primeiro lugar. Bom, turma, nós falamos em propriedades coligativas e nós vamos entrar agora nessa última parte. Aí a gente termina esse capítulo e daremos a entrada a uma nova matéria, onde esse assunto vai acabar ajudando na próxima matéria, evidentemente. Então vamos lá, turma? Importante. Nós falamos de diagramas de fases, que é aquele diagrama que mostra as fases das substâncias. Falamos bastante do diagrama de fases, especificamente da água. Colocamos um exemplo num gás, né, o gás carbônico, que ele passa do seu estado gasoso para o sólido e sólido para o gasoso direto, ou seja, ele sublima, e mostra a curva como que é o do gás carbônico em comparação com a água. O porquê que ele sublima. Está explicando ali, né? Vale a pena sempre rever, tá? Essa matéria, pessoal. Pressão de vapor de um líquido. Nós falamos sobre a pressão de vapor, ponto de ebulição de líquido, o efeito tonoscópico, que é o efeito daquela alteração da pressão quando a gente coloca um soluto em um solvente não volátil. O efeito ebulioscópico e crioscópico, também quando é adicionado um soluto e um soluto não eletrólito, no caso, né? Ou seja, um soluto que não se dissocia em íons. Nós falamos sobre as substâncias como sacarose, glicose, que são moléculas, são substâncias moleculares, que quando caem em água, simplesmente elas se dissociam nelas mesmas. Elas não se dividem, como os íons se dividem, né? Se você tem um composto iônico, se dividem. É o que a gente vai falar hoje, dessas propriedades de soluções de eletrólitos não voláteis. Falamos sobre o efeito ebulioscópico e crioscópico, pressão osmótica, lembrando que a pressão osmótica é aquela pressão no qual um solvente ele passa por uma membrana permeável ao solvente somente, e a pressão osmótica é simplesmente aquela pressão que faz cessar esse curso do solvente para a parte mais concentrada da solução. Muito bem, turma. Vamos entrar então nessa outra propriedade coligativa. Então, o que é propriedade coligativa para soluções de eletrólitos não voláteis? Vamos fazer essa leitura aí, turminha. Como foi apresentado, as propriedades coligativas das soluções são aquelas que dependem da quantidade de partículas de soluto presentes em uma certa quantidade de solvente, mas não da natureza dessas partículas. Destacamos até aqui os efeitos coligativos causados em um solvente, água, por solutos de natureza molecular, ou seja, não eletrólitos, como por exemplo a glicose, a sacarose, não é verdade? Substâncias moleculares. Então a natureza está sendo colocado aqui em evidência, né? As partículas dos solutos são moléculas. Analisaremos agora os efeitos coligativos causados por solutos da natureza iônica, ou seja, os eletrólitos. As partículas dos solutos são íons. Então, eletrólitos são isso, pessoal. São substâncias que, quando em água, se dissociam em íons, não nas substâncias como, por exemplo, a própria glicose, né? A glicose, quando em água, ela continua sendo a glicose sem se separar. Vamos entender isso melhor, turminha. Propriedades coligativas, então, foram determinadas experimentalmente as temperaturas de ebulição e as temperaturas de congelamento de diversas soluções à pressão de 1 atm. Solução A é a própria água pura.
A B é uma solução de glicose a 0,10 mol por litro de água. A solução C, cloreto de sódio, sal de cozinha, também na mesma concentração, 0,10 mol por litro de água. E na solução D, cloreto de cálcio, também na mesma concentração, 0,10 mol por litro. Então nós temos a substância A, que é o solvente da substância B, C e D. E os solutos das substâncias B, C e D são diferentes. E o que eles têm de diferentes? Vamos lá. O que nós temos de diferente é o seguinte, turma. Quando você exerce o aumento da temperatura nessas substâncias, nós encontramos os valores dos seus pontos de ebulição. Quando nós resfriamos essas soluções, encontramos o seu ponto de congelamento. Então, ao aquecer essas substâncias, a água, a temperatura de ebulição, 100 graus Celsius, com 3 casas decimais, 100,000 graus Celsius. Na solução B de glicose, a temperatura um pouco maior, 100,052, a ebulição dele. Na solução C, que é de cloreto de sódio, um pouco maior que a da glicose, 100,104. Na solução D, que tem cloreto de cálcio, uma temperatura de ebulição maior que a solução C, 100,156 graus Celsius. Por sua vez, as temperaturas de congelamento da água pura, nós sabemos que é 0 graus Celsius, com 3 casas decimais aí. Isso é experimental, tá ok, turma? Na solução B, o ponto de congelamento baixou de 0 para 0,186 com a glicose. Já com cloreto de sódio, baixou mais ainda para menos 0,372. E com cloreto de cálcio na solução D, baixou para menos 0,558. Mais de meio grau, hein, pessoal? Então, essas são as informações nesse quadro abaixo. Solução A, água pura, temperatura de ebulição e temperatura de congelamento. Na glicose, um pouco maior, a temperatura de ebulição, e o congelamento menor. Na solução B, maior ainda que a B, o ponto de ebulição, e menor ainda que a B, o ponto de congelamento. E na solução D, o cloreto de cálcio, maior do que a C, a temperatura de ebulição, e menor do que a C, a temperatura de congelamento. Porém, essas três soluções, elas estão na mesma concentração. Então, o que não está sendo levado em consideração nesse momento é a natureza do composto. Um é glicose, outro é cloreto de sódio, o outro é cloreto de cálcio. O número de soluto deles é muito interessante nesse caso, porque um é molécula e os outros dois são íons. Essa que é a grande diferença, essa é a grande jogada. E vamos entender por que essas propriedades coligativas são alteradas dessa maneira para esse tipo de solução. Então, na glicose, pessoal, a gente tem aquela característica de que 1 mol de glicose, de 1 mol, não vamos falar na concentração de 0,10, a gente só está falando em teoria, né? A proporção é, se eu tenho a glicose, que é o açúcar, no seu estado sólido, C6H12O6, e o S, que é o seu estado físico sólido, quando eu misturo com água, tem a flechinha e a água em cima, caiu em água, ele se dissocia na própria molécula inteira sem se dividir. Essa é a característica de uma molécula. São ligações fortes que eles não se dissociam.
Simplesmente ficaram partículas aquosas mais separadas entre elas. Então, do lado esquerdo eu tenho o sólido e do lado direito eu tenho a solução de glicose, de açúcar. Então, 1 mol de glicose sólida forma 1 mol de moléculas aquosas. Já os sais cloreto de sódio, NaCl, e cloreto de cálcio, CaCl2, sólidos, quando eles caem em água, existe uma reação de dissociação, porque eles não são moléculas. Eles já são considerados o quê? Compostos iônicos. Então, por eles não serem moléculas e serem iônicos, com o contato da água, eles se dissociam nos seus íons. A parte positiva vai para um lado e a parte negativa vai para o outro. Lembra disso, turma? Nós tínhamos feito bastante exercício sobre dissociação dos íons. Muito bem. A partir do momento que é dissociado os íons, você não tem mais 1 mol do cloreto de sódio. Você vai ter 1 mol do sódio e 1 mol do cloreto, que dá um total de 2 mols de íons aquosos. Então, as partículas que estão sendo separadas, pessoal, elas estão sendo separadas por íons nas soluções iônicas, nos compostos iônicos. Voltando ali para a molécula da água, você tem 1 mol de glicose, quando em água, aquela glicose ela não se separa, então continua sendo 1 mol de glicose, só que no seu estado aquoso. Os íons é diferente, ocorre a dissociação. Vamos olhar o cloreto de cálcio. 1 mol de cloreto de cálcio se dissocia em 3 mols de íons aquosos, sendo 1 de cálcio e 2 de cloreto, CaCl2. Então, somando lá 1 de cálcio mais 2 cloretos, dá um total de quanto? 3 mols de íons aquosos. Agora o que a gente tem que fazer, pessoal? A proporcionalidade em cima daquelas concentrações, para a gente entender o que aconteceu. É assim que a gente vai trabalhar nesse patamar atual. Então, nós temos ali, pessoal, na solução B, a glicose é um soluto não eletrólito. As partículas do soluto são moléculas. Na solução C e D, NaCl e cloreto de cálcio, os solutos são eletrólitos. Então essa que é a grande jogada. Lá em cima, a molécula é não eletrolítica. São moléculas. E os compostos iônicos os solutos são eletrólitos. Então, quando eles são eletrólitos, as suas partículas dos solutos são os íons. Então, dependendo da quantidade de íons que se formam, é essa quantidade que vai alterar as propriedades coligativas. Olhando então a reação do lado esquerdo, nós temos aí 1 mol de glicose sólida formando 1 mol de moléculas aquosas de glicose, e embaixo as mesmas reações que a gente mostrou anteriormente. E a explanação? A glicose, quando dissolvida em água, a glicose sólida simplesmente tem suas moléculas separadas. Elas são separadas por um distanciamento. Porém, o cloreto de sódio e o cloreto de cálcio, por serem compostos iônicos, quando dissolvidos em água, sofrem dissociação iônica. Eles se dissociam. Então, as partículas separadas são os íons. Muito bem. Então, pessoal, agora fazendo a proporcionalidade. Lá em cima, então, a gente ainda está na mesma proporção, falando sobre 1 mol. 1 mol de glicose, 1 mol de sal, cloreto de sódio, 1 mol de cloreto de cálcio. E seus produtos formados. Sendo que produtos no sentido de separação das substâncias, né? Soluções aquosas. Então, pela proporção em mols expressa nas equações apresentadas, então, a glicose, que é a solução B, que tem 0,10 mol por litro, a 0,10 mol de moléculas
de moléculas, os que são as partículas, né? Essas moléculas de glicose são partículas. Então, como a proporção é 1 para 1, olhando lá na reação do lado esquerdo, lá na parte superior do vídeo, então era 0,10, continua sendo 0,10 aquela solução aquosa formada. A solução C e a D, elas já sofrem dissociação. Então tem que ser levado em consideração a quantidade de íons que são dissociados. No cloreto de sódio, NaCl, formam 2 íons. Então, como a solução inicial era 0,10, ficou 0,10 mais 0,10 deu um total de 0,20 de partículas. A solução D, que é o cloreto de cálcio, inicialmente era de 0,10 mol por litro. Ao se dissociar, formam 3 íons. Então, 0,10 vezes 3 dá 0,30 mol de partículas, ou de íons, em 1 litro de água. Muito bem. Feito isso, turma. Então, em decorrência disso, os efeitos coligativos da solução C são o dobro da B. Os efeitos coligativos da solução D são o triplo da B. Isso está no livro aí de vocês, turma. A tabela 2 mostra o efeito ebulioscópico das soluções B, C e D. Lembrando que a A é só água pura, um comparativo. E na tabela 3 mostra o efeito crioscópico das soluções B, C e D. Como vocês já estão craques, o que significa efeito ebulioscópico e efeito crioscópico, vocês vão entender que ebulioscópico é temperatura de ebulição. Crioscópico é temperatura de congelamento, de solidificação. Então o B, ele tem 0,052 graus a menos do que o C. Ou seja, o C é o dobro do B. E por sua vez, o D é o triplo do B em termos de ponto de ebulição. Então, por isso que a temperatura de ebulição da glicose é menor do que do cloreto de sódio e o cloreto de sódio é menor do que o cloreto de cálcio, por causa dessa proporcionalidade dos íons formados, em comparação com uma única molécula que é formada da glicose. O cloreto de sódio formam 2 íons e o cloreto de cálcio 3. Isso provocou o quê? Um efeito ebulioscópico, o dobro e o triplo, né? Mesma coisa acontece no efeito crioscópico das soluções B, C e D. Na solução B, você tem 0,186 graus em comparação com 0,372, ou seja, é o dobro. E em comparação com a D, o triplo. Então, ao trabalhar com soluções de solutos do tipo eletrólito, deve-se levar em conta que a quantidade total de partículas dissolvidas em certas quantidades de solvente que determina a intensidade das propriedades coligativas da solução. Então, é a quantidade total de partículas dissolvidas. Muito bem. Então, pessoal, vamos fazer uma análise microscópica do que aconteceu nesse experimento. Nós temos aí a solução B, que é a glicose. Então, a glicose, quando cai em água, simplesmente continua a glicose no seu formato aquoso. O cloreto de sódio, quando cai em água, se dissocia em 2 íons, um íon sódio e um íon cloreto. E na solução D, quando o cloreto de cálcio cai em água, ele é dissociado em um íon de cálcio e 2 íons de cloreto, dá um total de 3 íons. Então, olhando de cima para baixo, 1, 2 e 3. Por isso que os efeitos são alterados. Tá ok, pessoal? Turma, uma coisa importante. Tenho visto que vocês têm feito os exercícios e copiando bastante exatamente o caderninho de respostas. Isso, pessoal, ele
pode ser utilizado, sim, mas tentem não usá-lo. Só use em último caso. Vocês estão fazendo os exercícios, conseguiram fazer, me repassam para ver o que vocês estão tendo dificuldade ou não. Mas se eu entregar para você, professor, errado o exercício, você vai me descontar? Não, pessoal, a minha avaliação é totalmente diferente. Eu não estou avaliando por acertos e erros, justamente porque tem isso. Se todo mundo me passar, vai todo mundo tirar 3 nas atividades que valem 3. E o intuito, pessoal, dessas videoaulas é eu estar passando uma explanação de vocês fazerem os exercícios e, se vocês quiserem checar se vocês acertaram ou não, vocês podem checar e me entregar a parte certa, não tem problema. Mas não esqueçam, me perguntem, olha, professor, eu não cheguei a esse denominador comum e eu não entendi. Poderia me explicar? Pessoal, nós temos 2 canais aí, e-mail e o Classroom, tá? E no Classroom a gente tem até esse chat. A gente pode até pensar em estar colocando esse chat durante as nossas aulas. Só não quero, pessoal, que vocês deixem de aprender, tá bom? Obrigado, pessoal. Não esqueça de fazer a atividade aí. Um abraço. Até a próxima aula.